A União Europeia destinou mais de 2 mil milhões de euros para 2 grandes projetos científicos com potencial para grandes avanços em muitas áreas, da saúde à informática. O Futuro Hoje foi conhecer os investigadores portugueses ligados a estes 2 projetos. Na próxima semana iremos mostrar o projeto sobre o cérebro humano. Hoje, o Lourenço Medeiros dá a conhecer um material que ainda não está em grande parte dos dicionários, o grafeno. É uma aposta como talvez nunca tivesse sido feita. 1.000 milhões de euros, mais do que isso, destinados ao longo de 10 anos para o estudo de um material, o grafeno, que pode mudar muito na nossa sociedade, desde a estrutura de pontes, a cobertura dos edifícios, os telemóveis que usamos, e há cientistas da Universidade do Porto e da Universidade do Minho envolvidos em todo este projeto. Coisas assim, coisas aparentemente impossíveis surgem frequentemente na internet. Este iPad de fantasia é um dos últimos conceitos, objetos que parecem reais, mas ainda não funcionam. Foram apenas idealizados e desenhados. Este até é feito por um designer português, Ricardo Afonso, e correu o mundo. São ideias com fundamento. Uma das maiores potencialidades do grafeno é a eletrónica transparente. Alguns conceitos mais antigos parecem menos realistas e mostram ecrãs que mudam de forma, capazes de se adaptarem às nossas necessidades do momento. Telefones que mudam de tamanho para servirem de ecrã ou ficarem comodamente no pulso à espera da próxima chamada. E não é apenas ficção científica. É possível, aliás, é um dos pacotes de investigação neste projeto que foi agora anunciado, que será financiado pela União Europeia, é precisamente a chamada eletrónica flexível. Portanto, há um conjunto de pacotes e um deles é a investigação nessa área de papel eletrónico, chamemos-lhe assim, em que a pessoa pode ler o jornal e pode ter o seu cartão multibanco e o seu telefone móvel, tudo integrado numa... Claro que estamos longe dessa realidade, mas é uma promessa que o material contém em si. O professor Nuno Pérez, da Universidade do Minho, e o professor João Lopes dos Santos, da Universidade do Porto, são 2 portugueses que viram antes dos outros. 2 especialistas em física dos materiais. Estudam grafeno desde o início e raramente o veem assim. Aquela coisa que parece apenas uma película de sujidade ao microscópio são, de facto, camadas de grafeno sobre vidro. Nós somos um grupo que faz modelação física teórica, não fazemos grafeno. O grupo do professor André Geim e do Kostya Novoselov é um grupo experimental e a maior parte dos trabalhos resultam de os colaboradores do nosso grupo fazerem modelização, fazerem interpretação, fazerem cálculos para explicar resultados obtidos no grupo do professor Geim. E ele, de facto, mostrou grande confiança em nós e isso honra-nos muito. E não é para menos. Os investigadores portugueses têm percursos impressionantes e as suas carreiras ficarão sempre ligadas a André Geim e Konstantin Novoselov, os prémios Nobel da Física em 2010 com quem trabalham. Geim e Novoselov descobriram o grafeno. Desde 1859 que se sabe que o grafeno deveria existir, mas só em 2004 foi possível isolar este material que tantos rios de dinheiro e tanto entusiasmo provoca entre os cientistas. Foi com grafite, isto é um lápis de grafite, e um bocado de fita cola mesmo. Foi com um cristal de grafite pura, não com um lápis, que os cientistas perceberam que ao limpar o material com a fita cola havia um depósito. Começaram a desconfiar que aqui poderia haver alguma coisa. Limparam a fita cola com outro pedaço de fita cola e assim foram diminuindo as camadas de grafite até que ficou apenas uma película que se diz bidimensional porque tem um átomo de espessura, estava descoberto o grafeno. E porque é
Tão importante, o grafeno é o primeiro material considerado bidimensional, uma placa de apenas um átomo de espessura, flexível e muito mais forte que o aço, incrivelmente leve e com propriedades elétricas surpreendentes. Ligado com outras matérias, permite quase escolher as propriedades do produto final, construir estruturas atómicas à medida das necessidades e da imaginação. A Comissão Europeia tem interesse em que os eventuais proventos económicos da exploração desta tecnologia não estejam completamente deslocados dos países europeus. E, portanto, a Europa fez agora este investimento e há muitos outros países que estão a fazer investimentos vultuosos, em países e empresas, investimentos vultuosos em investigação e tecnologia de grafeno. Muitas destas promessas elas já foram realizadas em laboratório, em experiências chamadas de demonstração de princípio, ou seja, mostrando que aquele tipo de efeito realmente existe. Depois, o próximo passo é o da transposição dessa tecnologia para a indústria e depois, finalmente, para a comercialização de produtos. Demonstrar as propriedades será o papel de outros investigadores, como os que nos mostraram o grafeno no Centro de Lasers e Óptica Quântica da Universidade do Porto. Terão cada vez mais oportunidades de explorar esta película que vai além do que estamos habituados a conhecer. Para já, o grafeno só se vende em verdadeiros supermercados para cientistas como este. A indústria, empresas como a Nokia ou a Samsung, estão a inventar processos para fazer bom e barato o que hoje é caro e difícil. E quando se fala em produtos, é quase como falar de ficção científica. Além dos tais telemóveis, o grafeno pode ter implicações na saúde, na arquitetura, na produção e armazenamento de energia, nos computadores. Não é apenas um material, pode ser uma nova era com objetos e possibilidades que ainda nem sonhamos. É uma das esperanças dos cientistas para resolver o problema dos carros elétricos. Neste momento, um carro elétrico, não destes, dos outros, tem que ficar a noite inteira a carregar para ter uma autonomia de cerca de 80 ou 100 km. Os cientistas esperam poder criar baterias mais leves que possam carregar um veículo do futuro no tempo de tomar um café. Obviamente, para quem trabalha no grafeno, ver a importância desta área reconhecida pela Comissão Europeia é um motivo de grande satisfação. Para lhe ser franco, eu só consegui até hoje um projeto aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Todos os outros projetos que submetemos não conseguimos que fossem financiados. Agora tirará a conclusão que achar oportuna. Mas não há qualquer azedume relativamente à situação que nós vivemos. Nós temos continuado a trabalhar, somos teóricos, não temos grandes necessidades, temos continuado a produzir doutoramentos nesta área, portanto, mesmo sem mais apoios. Esta é uma área em que um dia ou dois na publicação de resultados pode fazer toda a diferença e os cientistas portugueses estão a competir com centenas de 29 países europeus. A Comissão Europeia decidiu destinar mais de 2 mil milhões de euros para o projeto do grafeno, metade, e outra metade para um grande projeto sobre o cérebro humano. Se parece que vimos muita coisa nos últimos anos, de certeza que nos próximos 10 vamos ver ainda muito mais. Joaquim Gomes, Lourenço Medeiros, SIC.